O Tribunal de Contas da União determinou a realização de uma inspeção imediata no Banco Central com máxima urgência para investigar possíveis falhas e omissões na supervisão do Banco Master, em meio ao processo que envolve a liquidação extrajudicial da instituição. O TCU investigará se o Banco Central ignorou alertas sobre a estratégia de captação agressiva do Master, que oferecia certificados de depósito bancário com remunerações significativamente superiores às praticadas pelo mercado. Para falar sobre isso, nós vamos ao vivo para Brasília com o nosso repórter José Matheus Santos, que tem todas as atualizações sobre o caso. José Matheus, os documentos anexados ao relatório encaminhado ao TCU estão protegidos por sigilo, não podem sair do Banco Central. É justamente por isso que os técnicos precisam analisar melhor toda essa documentação. Boa noite para você. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Isso mesmo, Marina. A determinação foi do ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, nesta segunda-feira. Ainda pela manhã, o presidente da Corte de Contas, o ministro Vital do Rego, confirmou essa decisão e essa intenção do Tribunal de Contas da União para realizar uma inspeção nesses documentos que estão sob sigilo no Banco Central. A determinação é que sejam analisadas as documentações em relação a esse contexto da liquidação extrajudicial do Banco Master. O objetivo é reconstituir as decisões do Banco Master e também as realizações da autoridade monetária nesse período de 2019 a 2025. E a intenção, de acordo com a decisão do ministro Jonathan de Jesus, é avaliar se o BC tomou decisões fundamentadas, proporcionais e técnicas em relação a esse caso da liquidação. Lembrando que a liquidação do Banco Master foi tomada em decisão do BC no dia 18 de novembro. Uma liquidação é quando o Banco Central entende que uma instituição financeira já não tem mais capacidade de operar. E a partir disso, essa operação é comandada pelo Banco Central, essa determinação é comandada pelo Banco Central. E a partir disso, essa instituição financeira deixa de operar. É justamente o que aconteceu com o Banco Master em novembro. O ministro Jonathan de Jesus disse nessa decisão dele o seguinte, a gente destaca um trecho aí para você acompanhar aqui conosco no SBT News, que não se mostra adequado antecipar juízo conclusivo acerca do preenchimento ou não dos pressupostos para eventual medida cautelar antes de iniciada a inspeção e de reunidos elementos primários suficientes. Isso, contudo, segundo o ministro Jonathan de Jesus, não elide o caráter de alerta diante do risco de prática de atos potencialmente irreversíveis. Não se descarta que venha a ser apreciada, em momento oportuno, providência cautelar dirigida ao Banco Central do Brasil. Isso quer dizer que o ministro Jonathan de Jesus não descartou dar uma decisão cautelar para evitar a dilapidação do patrimônio do Banco Master e a inviabilização do pagamento de credores depois dessa determinação da liquidação pelo Banco Central no mês de novembro. Essa decisão do ministro Jonathan de Jesus, e desde que ele pediu esclarecimentos ao Banco Central no mês passado, tem gerado debates no meio jurídico, político e econômico aqui em Brasília, inclusive sobre a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar o Banco Central. Por isso, hoje o presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, divulgou uma nota e disse que não paira dúvida sobre a competência do TCU para o Banco Central. Ele lembrou que o TCU é responsável pelo controle externo da administração pública federal direta e indireta e que isso engloba entidades e autarquias, como o caso do Banco Central. O ministro Jonathan de Jesus, nessa decisão que foi proferida e divulgada nesta segunda-feira, também ressaltou essa competência do TCU para fiscalizar o Banco Central, mas lembrou que não há uma competência do TCU para substituir o Banco Central no juízo sobre uma liquidação ou não de um banco. Porém, o ministro Jonathan de Jesus fez uma ressalva de que o tribunal deve avaliar as providências tomadas, inclusive de difícil reversão, como é o caso, por exemplo, de uma liquidação.
A auditoria do Tribunal de Contas da União está sendo realizada nesse período de recesso. O recesso do TCU acaba no dia 19 de janeiro, mas a área técnica do tribunal, os servidores já estão atuando nesse caso para realizar essa inspeção nesses documentos que estão sob sigilo no Banco Central. Também houve repercussão no setor financeiro. Por isso, entidades financeiras, como instituições financeiras e também fintechs, divulgaram uma nota sobre essa atuação, né, do TCU. Indiretamente, na verdade, saíram em defesa explicitamente da atuação do Banco Central. Vamos ver um trecho do que disseram essas entidades em defesa da autoridade monetária. Essas entidades da indústria financeira e bancária, bem como do mercado de capitais, que representam, segundo eles, 757 instituições financeiras, reiteraram que depositam plena confiança nas decisões técnicas do Banco Central nos âmbitos de atuação regulatória e de fiscalização. Também disseram que é imprescindível preservar a independência institucional e a autoridade técnica das decisões do Banco Central, de forma a manter um dos pilares fundamentais de qualquer sistema financeiro sólido, resiliente e íntegro. Essa nota também diz que o Banco Central brasileiro exerce papel que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, voltada para a solvência e integridade, de forma exclusivamente técnica, prudente e também vigilante, segundo essas instituições. O TCU vai investigar se o Banco Central ignorou alertas sobre a estratégia de captação agressiva de recursos do Banco Master, com remunerações significativamente superiores às demais aplicadas no mercado e por parte de outras instituições financeiras. Lembrando que a investigação sobre o caso do Banco Master, a tentativa de venda do Master para o Banco Central, está atualmente aqui no Supremo Tribunal Federal. Em novembro, a Polícia Federal deflagrou uma operação que culminou com a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, que comandava o Banco Master. Ele chegou a ser preso por determinação da Justiça Federal aqui de Brasília e dias depois, essa medida foi revertida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele está atualmente, Vorcaro, sob medidas cautelares, como, por exemplo, com o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com outros investigados. A investigação veio aqui para o STF por causa de um documento que foi encontrado em buscas e apreensões sobre a negociação de Vorcaro com o deputado federal da Bahia em relação a um imóvel. Há 2 semanas, na verdade, na semana passada, no dia 30 de dezembro, foi realizada a acareação entre Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília, que é controlado pelo governo aqui do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa. Essa acareação aconteceu após uma decisão do ministro Dias Toffoli, que deixou a cargo da delegada titular do caso, Janaína Palácio, realizar ou não a acareação após realizar depoimentos, após realizar oitivas individuais. Isso foi feito na semana passada aqui no Supremo Tribunal Federal. Volto para vocês, Celso e Marina. Obrigado, José Matheus, pelas informações. E para falar sobre o caso Banco Master, vamos convidar Davi Andrade Silva, é advogado empresarial e tributarista. Boa noite, doutor Davi. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que nos acompanham. O senhor acha que o Banco Central foi precipitado na liquidação do Master? Ou de fato, o TCU pode reverter a liquidação? Olha, Celso, é uma pergunta importante. Em primeiro lugar, eu não entendo que o TCU tenha essa competência. O TCU tem uma competência muito bem delimitada na Constituição Federal, né? Ele é um órgão de controle e fiscalização das contas dos administradores públicos diretos, administração pública direta e indireta da União. Esse é o papel constitucional do TCU. Portanto, ele fiscaliza as contas e fiscaliza, sob o ponto de vista também da gestão, os atos desses administradores. Agora, fiscalizar a gestão, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista contábil, etc., não significa, ao meu modo de ver, se imiscuir ou substituir-se na decisão, no caso, do órgão regulatório, né? O Banco Central, o TCU não pode fazer efetivamente uma análise de mérito dessa decisão administrativa que deu pela liquidação do Banco Master. Eu entendo que o TCU não tem de maneira nenhuma essa autorização, seja legal, seja constitucional.
E, evidentemente, o que nós estamos cogitando, dadas as decisões do ministro Jonatas, é exatamente isso. Embora ele diga que não quer se substituir, ou não acha que o tribunal não pode se substituir no papel do Banco Central, a rigor, quando ele flerta com a medida cautelar, já 2 vezes, né, ele diz da possibilidade de uma medida cautelar, ele, na prática, diz que irá substituir a decisão do Banco Central. Ora, com a possibilidade, inclusive, de congelar a liquidação, o que seria uma providência absolutamente inédita no direito brasileiro, isso nunca aconteceu, ou suspender atos ligados à liquidação, ou suspender a própria liquidação, revertendo um procedimento que é, no meu modo de ver, da alçada e da competência exclusiva do Banco Central. Esse juízo de oportunidade, né, você me pergunta se o Banco Central foi precipitado demais, isso, inclusive, esse marco temporal está lá na decisão dele, né? A representação diz, será que o Banco Central não foi assodado demais? Ou não demorou demais? Né? Os 2 pontos, essa interrogação na linha do tempo, ele faz no despacho dele. E esse juízo, em relação ao tempo do ato administrativo de liquidação, no meu modo de ver, é um juízo próprio, exclusivo do Banco Central. Ninguém pode substituir o Banco Central nessa análise, nem o TCU, que não tem de maneira nenhuma, no meu modo de ver, essa competência, nem mesmo o Poder Judiciário poderia fazer, porque nós estamos dizendo de um núcleo do ato administrativo, que é o próprio mérito do ato administrativo, que não pode ser tocado, não pode ser revisto, porque senão, veja, Celso, nós estaremos num campo de absoluta insegurança jurídica. Imagine que daqui adiante, qualquer ato de liquidação, intervenção de instituições financeiras poderia ser, de alguma maneira, revisto pelo TCU ou revisto por qualquer outra autoridade. Nós estaremos num campo de absoluto subjetivismo, que aí sim traz um dado, meu modo de ver, muito preocupante em relação à estabilidade do sistema financeiro nacional, que exige essa autoridade do Banco Central, exige e confia nessa autoridade do Banco Central. Portanto, eu acho que anda muito mal o TCU ao tentar, de alguma maneira, rever essa decisão do Banco Central, sob qualquer ponto de vista, né? A reversibilidade ou congelamento do ato de liquidação, ou o impedimento de atos expropriatórios, de venda de ativos do banco, me parece que e de fato isso me traz uma preocupação grande, viu, Celso, viu, Marina? Doutora, a gente tem acompanhado da semana passada para cá várias atualizações sobre esse caso e sabemos que muito ainda virá a respeito da liquidação do Banco Master e a todas as investigações em torno desse caso que tem acendido vários alertas no mercado financeiro. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o que muda juridicamente ou o que mudou juridicamente da semana passada para cá, quando a gente acompanhou aqueles depoimentos lá no Supremo Tribunal Federal, depoimentos que foram colhidos inicialmente pela Polícia Federal, depois houve a cariação e agora com essa determinação, com essa decisão do TCU de inspecionar, né, essa liquidação, os documentos que foram apresentados a respeito do caso. Juridicamente, em que página estamos desse processo? Só para a gente relembrar um pouco tudo isso que vem sendo investigado. Marina, isso diz muito da complexidade única desse caso, né? Envolvendo diversos atores da República. O Supremo Tribunal Federal instado a atrair para sua competência o inquérito policial, diante de um possível envolvimento de um deputado federal, o que, pela jurisprudência do STF, atrairia à sua supervisão o inquérito policial. Veja, não estamos nem ainda no campo de uma ação penal, estamos ainda no campo de uma investigação, né? Agora, a jurisprudência do Supremo, com a qual eu particularmente não concordo, mas já é uma jurisprudência sedimentada, diz que o inquérito, assim formado, já deve correr sob supervisão do Supremo. Então, nós temos um ponto do lado do Supremo, com o ministro Dias Toffoli, um inquérito policial que investiga as práticas ilícitas do controlador do Banco Master. Esse é um ponto, né? O outro ponto, agora inaugurado nessa outra frente, o TCU, querendo, de alguma maneira, se substituir ou revisar o ato administrativo de liquidação do Banco Master. Então, veja, é um caso
de extrema complexidade, porque os atores são muitos. E isso diz muito, no meu modo de ver, das relações estabelecidas pelo controlador do Banco Master com políticos, né, com a parte do Poder Judiciário, com bancas de advocacia. Isso tudo tem relação, no meu modo de ver, e essas relações ficam estreitas. Várias as frentes, né, em que o banco tem sido envolvido. Supremo Tribunal Federal, inquérito, agora TCU, o próprio Banco Central, que se vê de alguma maneira no meio dessa discussão, quando não deveria estar. O Banco Central ele trabalha com técnica, ele determinou a liquidação e o sistema tem que confiar nessa decisão do Banco Central. Não pode, eventualmente, se submeter. É claro que os princípios de legalidade, de moralidade do ato estão dentro do controle judicial, inclusive, judicial. Agora, o mérito do ato administrativo, esse não pode ser tocado. E, infelizmente, é o que o TCU pretende, revisar a pertinência, a conveniência desse ato administrativo, inclusive sugerindo que eventual decisão da liquidação poderia ter sido substituída por situações de mercado mais apropriadas. Ora, eu pergunto, o Banco Central não olhou isso? É claro que o Banco Central olhou para isso. Evidentemente que o Banco Central não gostaria de ter uma solução de intervenção ou de liquidação de um banco. É evidente que soluções de mercado seriam melhores, mas soluções de mercado diante de um banco absolutamente líquido, quais seriam? É claro que o Banco Central adentrou nessas questões. Então, acho muito preocupante essa decisão do TCU e, como disse, o conjunto dos fatos diz muito da complexidade e, como você bem disse, Marina, de muita coisa que ainda vai rolar, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Doutor Davi, temos a participação de Ranier Dragon. Oi, doutor Davi, boa noite. O TCU, embora tenha um nome de tribunal, a gente sabe que ele é um órgão de assessoramento do Congresso, do Legislativo, né? E por esse despacho hoje do ministro Jonas de Jesus, embora ele indique ali que não pretende tomar uma decisão liminar no sentido de anular ou suspender a liquidação do banco, como o senhor bem pontuou, ele deixa a entender que pode, lá na frente, tomar uma decisão cautelar no sentido de bloquear ali eventual venda de ativos. Caso isso se confirme, qual seria a atitude possível do Banco Central, já que não trata aí de um órgão do Poder Judiciário, o TCU? O Banco Central teria algum recurso administrativo ou judicial para se contrapor essa eventual decisão? Olha, penso, Ney, que essa decisão, se for monocrática do ministro, vai ser submetida, obviamente, ao plenário do TCU. Não acredito que essa decisão prevaleça de forma monocrática. Então, certamente, a decisão do ministro Jonas, será submetida ao plenário. Submetida ao plenário, se referendada, nós teríamos uma decisão liminar do TCU, que poderia afetar os atos executórios da liquidação, que, no meu modo de ver, é uma aberração jurídica sem fim. Se o Banco Central, deparando com uma situação dessa, for agir, no meu modo de ver, vai ter que judicializar essa questão, porque as decisões também do TCU não estão fora do âmbito do controle judicial, muito pelo contrário, sabendo, como você muito bem disse, que o TCU é órgão complementar do Congresso Nacional destinado a fiscalizar as contas públicas. Essa, principalmente, é o instrumento de ação, esse é o instrumento de ação do TCU. E volto a dizer, o TCU, no meu modo de ver, não tem competência para se substituir ao agente regulatório, mudando o destino da liquidação de um banco. Veja, isso é muito grave. Nós estamos falando, por exemplo, de fundo garantidor, né? Como é que fica o fundo garantidor nessa história? Como é que ficam os investidores que perderam dinheiro no Banco Master? Vão ficar aguardando um processo do TCU para saber se vão ou não receber os R$250 mil? Como é que ficam os demais credores? Não vão se submeter ao processo de liquidação? O processo de liquidação vai ficar congelado? Então, são respostas, aliás, perguntas que nem deveriam ser feitas. No meu modo de ver, nem deveriam ser feitas, mas estamos a fazer essas perguntas porque a decisão do TCU invade uma área
com o maior respeito que merece o TCU e o ministro Jonatas, invade uma área que não é da sua competência. E essa é a questão. Doutor, vou convidar para fazer uma última pergunta dessa nossa entrevista o nosso analista César Feitosa. César, sua pergunta. Davi, o senhor antecipou a minha pergunta nessa sua última resposta. Como que fica com o FGC, com o Fundo Garantidor, diante dessas decisões e dessa decisão, inclusive de hoje, do ministro Jonathan de Jesus? Há alguma insegurança jurídica para se fazer um pagamento hoje do FGC para essas pessoas que investiram no Banco Master? Ou seja, qual que é o melhor caminho hoje para quem está com dinheiro, de certa forma, perdido, porque investiu no Banco Master, que foi liquidado e agora paira essa dúvida? O FGC deve atrasar o pagamento para essas pessoas diante dessas incertezas que o TCU tem levantado? Eu penso que essa decisão do TCU inaugurou uma situação de insegurança jurídica para todos os atores que gravitam na liquidação do Banco Master, inclusive para o Fundo Garantidor, né? Como pagar? Porque, veja, o Fundo Garantidor paga, mas ele se substitui na liquidação, né? Ele passa a ser credor da massa. Como é que o Fundo Garantidor vai pagar, sabendo ou não sabendo quais os próximos passos da liquidação, se é que haverão outros passos da liquidação? Quer dizer, essa decisão do TCU mexeu no tabuleiro de uma maneira tão desorganizada que criou uma situação de insegurança jurídica para todos os atores, para os credores da massa, para quem perdeu dinheiro com o Banco Master, para o Fundo Garantidor. E devemos lembrar também que o Fundo Garantidor não é uma instituição pública, não tem dinheiro público ali. É dinheiro dos bancos, né? É uma massa de recursos formada pelos bancos. O ministro Jonathan Jesus até diz isso no momento lá da decisão dele, que essa liquidação poderia afetar efetivamente o Fundo Garantidor, mas isso não tem nada a ver com a conta pública. O Fundo Garantidor é mantido por bancos, é uma associação civil sem fins lucrativos, entidade privada, não envolve dinheiro público. Então, portanto, a menção a eventual impacto no Fundo Garantidor não faz, no meu modo de ver, não tem nenhuma pertinência com o caso. Então, de fato, pensando no conjunto da obra, nós temos hoje um cenário de insegurança que envolve todos os atores, envolve o mercado. O mercado já precificou a liquidação do Banco Master, né? Já precificou, já se ajustou, já se aninhou a essa situação, e agora fica todo mundo sem saber o que vai acontecer, quais os próximos capítulos dessa novela. Doutor Davi Andrade Silva, advogado empresarial e tributarista, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal SBT News.